movimento significa, Isabela? Porque mandar tropa federal para uma cidade é uma intervenção. Mauro, essa história ela tem tantas camadas, né? Vamos começar pela questão dos antifas, né? Que é complexo a gente dizer, né? Porque se a gente pensar, então, que existem antifascistas, né? Quem é antifascistas ou contra os antifascistas é o quê? Assumidamente fascistas, enfim. Então, tem uma discussão que é basicamente o seguinte: o movimento antifascista ele é muito complexo. Tem alguns que mobilizam a violência, tem outros que não. Você tem intelectuais que são antifascistas e basicamente é uma reação ao fascismo histórico e a sua continuação, né, o neofascismo e as continuações em relação ao autoritarismo que a gente tem hoje. Então, o Trump, ele já faz um tempo, já desde o primeiro mandato, que ele tentou colocar os antifascistas como uma espécie de grupo, o que não é, porque os antifascistas não formam um grupo, não é exatamente isso. Mas ele tem tentado fazer isso desde o primeiro mandato. E se a gente for relembrar isso, tem a ver com as manifestações do Black Lives Matter. Depois daquele assassinato brutal do George Floyd, você tem uma reação, inclusive de movimentos não só de racistas, mas de antifascistas, que vão para as ruas. E a cidade de Portland é uma cidade importante nessa história, porque você teve uma reação muito violenta em Portland. Portland tem um histórico de um ativismo de rua, um ativismo de político mais progressista. E naquela situação do Black Lives Matter, eles inclusive fizeram zonas autônomas, que seriam uma espécie de espaços, né, em que as próprias pessoas, os cidadãos comuns, estavam fazendo a gerência disso, inclusive a segurança. Tem um episódio específico, inclusive, de terem ateado fogo numa parte de uma delegacia. Então, o resumo da história: a cidade de Portland é uma espécie de modelo, digamos assim, de resistência, e não é exatamente que seja um núcleo antifascista, porque o antifascismo é uma rede muito complexa, global, inclusive. Mas, por conta das manifestações do Black Lives Matter, acabou ganhando esse lugar. E desde aquela época, o Trump tenta enquadrar os antifascistas como uma organização de terrorismo doméstico. Os Estados Unidos tem várias organizações que são listadas como terroristas domésticos, que são organizações de fato. Os antifascistas não são uma organização exatamente, já é um erro isso, mas ele tenta fazer isso. Para não monopolizar muito o debate também, o professor Fábio, eu diria que líderes autoritários sempre precisam ter um inimigo, né? Um inimigo comum e preferencialmente um inimigo interno. E o que o Trump está fazendo é usando os antifascistas como uma espécie de bode expiatório, um inimigo interno, para conseguir avançar no seu projeto autoritário e na intervenção, que tem a ver com várias questões, inclusive questões migratórias, questões do controle sobre segurança pública, em relação a determinadas cidades específicas, literalmente declarando guerra dentro do seu próprio território. Exato, é nesse ponto que eu queria chegar, e aí vou pedir a opinião do professor Fábio. À medida em que o Trump vai colocando tropas federais em cidades estratégicas, que são cidades que se opõem a ele, qual que pode ser um próximo passo para isso? Uma tomada total de poder? Vamos lá, vou tentar complementar o que a Isabela já colocou. A Isabela olhou muito pelo lado simbólico e quanto efetivamente o Trump, nesse momento, constrói ou dá mais um passo na construção de um inimigo interno que precisa ser combatido. De fato, check, isso absolutamente concordo em gênero, número e grau com a minha colega. Tem uma outra batalha que o Trump está lidando, que é com os grupos que controlam o poder executivo. E controlam o poder executivo tal qual foi preconizado por Barão de Montesquieu, pelos próprios federalistas que fundaram o desenho institucional dos Estados Unidos. Então, na verdade, esse envio de tropas tem a ver com um controle do poder executivo, não pelo legislativo, não pelo judiciário, mas por uma figura muito cara aos Estados Unidos, que é o federalismo. Então, os Estados Unidos foram criados, vamos lembrar, a partir de 13 colônias que foram se fundando e tiveram a ideia de efetivamente constituir um só território, uma só população, um só governo, mas respeitando as diferenças locais. Então, o Trump, quando ele envia as tropas para Portland, ameaça enviar tropas para Chicago, chega a fazer aquela peça de muito mau gosto publicitário em alusão ao filme Apocalipse Now. Basicamente, é um enfrentamento ao federalismo norte-americano
e como uma figura, como uma institucionalidade que controla o poder executivo federal norte-americano. Só depois disso eu consigo chegar na sua pergunta, Mauro. Podemos caminhar para uma situação do tipo guerra civil? Pouco provável, mas alguns anos atrás nós poderíamos dizer que era absolutamente impossível. Né? Uhum. Não estava, a não ser na figura dos futuristas, a não ser na cabeça de grandes ficcionistas, pensar que os Estados Unidos passariam por uma nova guerra civil. Mas, na medida em que a gente tem um líder que confronta o federalismo norte-americano e que, basicamente, alguns dos poderes locais estejam dispostos a resistir, está colocada a possibilidade de um cenário, ainda que pouco provável, dessa resistência virar uma resistência armada.